Ah, não acho não. Não foi essa a minha percepção. Acho que no final aí teve uma vaia pro Landim, que já é rotina, muito antes do Gabigol ser suspenso. O Landim é vaiado e xingado no Maracanã praticamente todos os jogos, o Marcos Braz também. E tem uma corrente de torcedores do Flamengo, que eu rotularia como os gabizetes, que defendem o jogador incondicionalmente. Porque nesse episódio, por mais incrível que possa parecer, o dirigente não está errado. Querem o quê, bonitões? Que o cara renove o contrato com o dinheiro do Flamengo, com um jogador que está suspenso, sabe-se lá até quando, dando o que ele quiser. É isso. Então o camarada não joga nada um ano, flerta com o Corinthians lá, dando aquela entrevista no podcast, manda beijo pro técnico do São Paulo, é suspenso por conta de uma tolice e o presidente do clube tem que renovar o contrato dele, dando tudo que ele quiser. É isso que querem. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer um contrato com o Zico, né? Aos 71 anos, para o Zico ganhar uma grana ainda do Flamengo, que ele merece. Fez muito mais pelo Flamengo. Isso não tem cabimento. Eu acho que é uma coisa muito, até curiosa, esse movimento de hashtag fechado com o Gabigol. Fechado com o quê? O cara está suspenso porque ele fez uma bobagem, gente. Seria uma irresponsabilidade se o Landim chegasse agora e renovasse o contrato dele. Aí o Landim está certo. Não quer profissionalismo? Relação profissional é isso. Você vai bem, você ganha mais. Você vai mal, você ganha menos ou você é demitido. Ah, mas ele tem uma história, sim, ele tem que continuar escrevendo essa história. E as últimas páginas não são legais. Nada legais. Tecnicamente mal. E ontem, de novo, ele poderia estar em campo. O Bruno Henrique entrou em campo e fez o gol. Por que não foi o Gabriel? Porque ele estava em casa, que ele não podia nem ir ao Maracanã receber a medalha. Tão rigorosa essa suspensão, que eu acho até exagerada. O tempo aí, 2 anos, 1 ano já cumprido e tal. Mas toda essa situação, não foi o Landim que mandou, não foi o Marcos Braz, não foi o outro funcionário do Flamengo, nenhum colega de time, um torcedor que mandou ele fazer o que ele fez, arrumar essa confusão com o pessoal do antidoping. Então essa situação eu acho meio bizarra até, sinceramente. Para mim, o torcedor que entra nessa parece que gosta mais de um jogador do que do próprio Flamengo. Comigo essa não cola, não. Vamos criticar o Landim? Putz, tem uma lista de coisas que você pode criticar o Landim, inclusive a controvérsia lei do mandante, que deve gerar aí um acordo com a televisão para ganhar menos que o Flamengo ganhava até então pelos direitos de televisão. E até que ponto a mudança que o Flamengo tanto por ela lutou não está prejudicando o próprio Flamengo? Aí é uma longa discussão, tem várias interpretações, mas cabe aí a análise. Aí o torcedor poderia pegar no pé do Landim. E tem vários ganchos aí para você fazer isso. Agora, o Gabriel, aí não é culpa do cara. Quer que ele fale o quê? Vamos renovar, vamos dar tudo que ele quiser, faça-me um favor. Aí seria um absurdo, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Flamengo. E quem não trabalha, porque está suspenso, né, não pode ganhar promoção. E era só o que faltava. Isso aí é tão pueril, é tão bobo, sabe? É tão ingênuo, ou sei lá o quê, se é que realmente é ingênuo, né? Que até é até constrangedor, acho eu. Agora, acho que a questão do jogo ontem foi o Flamengo com o freio de mão puxado, os jogadores claramente se poupando. Quando deu um pouco mais de intensidade ao jogo, criou situações e poderia ter vencido até mais facilmente. Acabou sendo um roteiro interessante, porque o gol foi do Bruno Henrique. A torcida pediu o Bruno Henrique, não pelas boas atuações dele recentes, que não são boas as atuações recentes do Bruno, mas ele tem muita história do Flamengo, não está suspenso, está disponível, entrou em campo, fez um belíssimo gol, foi o gol da vitória, foi até legal para dar uma confiança para esse jogador que está na reserva, mas que mostrou de novo que em jogos que tem relevância, tinha, porque era o jogo do título, né? Ele aparece bem. Ano passado o Palmeiras ganhou do Água Santa, foi um carnaval danado. Ele ganhou do Água Santa, reação, mobilizou todo mundo, botou reservas contra o Bolívar. O Flamengo não precisou porque ganhou 2 vezes do Nova Iguaçu. E o Palmeiras jogou com o Água Santa porque o São Paulo perdeu para o Água Santa. E o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu porque o Vasco foi varrido pelo Nova Iguaçu. E o Fluminense, que lutava pelo trio, o Flamengo eliminou. Então foi um título invicto, sem tomar gol com o time principal, tomou um gol com o time sub-23. Eu acho que tem o seu valor, sim, no contexto. É lógico, é estadual, é muito pouco. Espera-se muito mais do Flamengo, mas para um começo, eu acho que o Tite foi muito bem. Muito bem. Você pode reclamar de uma atuação aqui, outra ali, um certo marasmo ontem no primeiro tempo, mas ele fez a parte dele. Ganhou e ganhou com muita autoridade. Mas o Carioca é fraco. Sim, mas o Botafogo é a SAF, tem um jogador dito mais caro do futebol brasileiro, né? Que foi o Luiz Henrique, com muitas contratações, o Vasco com um investimento de mais de 100 milhões de reais, o Fluminense é o campeão da Libertadores, e todos ficaram para trás. Então isso não pode ser tirado do contexto. Tem muito torcedor do Flamengo desvalorizando a própria conquista, que é um negócio absurdo. Claro que é só um aperitivo, o torcedor quer muito mais, não estou aqui superestimando o campeonato. Mas colocar no lixo é um pouco demais também. Quando outros times ganham o final contra pequeno é bacana. Quando o Grêmio ganhou contra o Juventude, tudo bem, é de Série A, mas é um time menor. E foi uma festa danada pelo heptacampeonato, Renato é o maior, tudo isso no sábado. Enfim, eu acho que cumpriu com sobras a obrigação. Não só foi campeão, como foi campeão com autoridade. Sobre a sequência agora, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ainda é um time sendo ajustado.
E o Palmeiras é um time muito há mais tempo formado. Mas no último confronto, com o Tite no comando, o Flamengo venceu bem no Maracanã, 3-0, né? Então, eu acho que vai ser mais um confronto equilibrado, dois times que, quando se enfrentam, fazem jogos com essa característica. As dúvidas que vão surgir aí é tentativa de adivinhação. O Tite já está claramente planejando um time para jogar durante a Copa América, com Alan, com Gerson e possivelmente com Igor Jesus fazendo meio campo, já que ele vai perder o meio campo titular. Ele tem outras opções para outros setores. Está já preparando o menino lá, o Everton Araújo, para jogar de lateral direito. Né? Entrou de novo ontem, porque não terá o Varela. E o Wesley ainda vai levar um tempinho para voltar de uma contusão. Então ele já está claramente também tentando ali encontrar soluções para passar por esse período difícil, que vai ser o período dos desfalques, que vão afetar também outras equipes. O próprio Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes, por exemplo, né, durante esse período, e já vai ficar sem o Endrick, que tem um peso hoje colossal. Então outras equipes também vão sofrer. O Atlético vai perder jogador, o Internacional vai perder jogador convocado. Isso é inevitável nessa bizarrice do calendário. Mas eu acho que esse confronto que vai acontecer em algumas semanas deve ser como foram os últimos, né? Confronto sempre equilibrado, sempre difícil. Eu acho que o Flamengo já num estágio um pouco melhor em relação ao comecinho do ano. E o Palmeiras é um trabalho mais longevo, né? De mais tempo, e que vai aí dando todos esses resultados. E eu achei ontem um absurdo a marcação do pênalti contra o Santos, só deixar aqui a minha opinião registrada. Um absurdo, um absurdo. O VAR ter chamado e o Klaus ter dado uma afinada, né? Ele que não é de ficar embarcando em onda de árbitro de vídeo, ontem ele embarcou. Absurdo completo. O Santos tem toda a razão de reclamar da arbitragem, na minha opinião. Eu só dou o pitaco que eu fico assim, perplexo com a demora do árbitro ir ao VAR. E o que acontece, o Danilo falou do áudio, eu quero o áudio completo, né? Do que acontece entre a não marcação do pênalti e a ida ao VAR, são mais ou menos uns 5 minutos. É inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. E aí você fica vendo os comentários da TV dos especialistas em arbitragem e fica pensando, eles não estão avaliando tudo isso durante a decisão de chamar o árbitro para o VAR? É inacreditável, mas é assim que funciona por aqui ou que não funciona. Trajano, parcial da enquete está mais ou menos na tua toada. Qual o favoritaço pinta ainda mais forte para a temporada depois do título estadual? O Flamengo lidera com 53%, o Palmeiras tem 34% e o Galo com 13%. Mesmo o Galo, a audiência brutal, o número de likes ainda muito discreto, a audiência brutal, mais likes, mais joinhas. Mesmo com a sua ponderação sobre o Atlético, Trajano, que tem um técnico novo, né? Recém chegou o Milito, já fez umas alterações, ou usou tal. Tem um personagem do Galo nesses últimos tempos todos que ele continua sendo a cara do time e tudo mais, e que fez um desabafo no final do jogo dizendo que chamam ele de amarelão e tudo mais, que ele está marcado no futebol brasileiro. Eu estou falando do Hulk. Vou perguntar para você do Hulk e de um outro personagem que o Mauro citou no comentário dele, Renato Portaluppi no Grêmio. O Hulk com o Galo é penta brasileiro, penta mineiro, e o Renato e o Grêmio são hepta no Sul. Renato e Hulk não são desvalorizados ou subvalorizados demais no futebol brasileiro? Não são marcados esses dois personagens? Bom, primeiro que o Hulk é um jogador já mais para lá do que para cá, né? Quer dizer, qual a idade do Hulk? 38, por aí? Mas 37. Ele não piora, ele continua Não. daquele jeito. Eu vou ser franco, a torcida do Atlético pode pegar no meu pé, não sei. O Hulk, ele fez muito, ele se encontrou aqui no Atlético, né? Ele se deu muito bem, construiu a vida dele. Eu vi a casa que ele construiu com campos de futebol, de tênis e tal. Parece que ele gosta mesmo de jogar no Galo. Ele é artilheiro, ele é o dono do time, a torcida reverencia. Mas tem jogos, gente, que ele é muito fominha e fica brigando com a arbitragem e atrapalha o time. Não estou exagerando, não. Sabe? Ele é o salvador da pátria de vez em quando. Agora, é um jogador forte, gosta de jogar, gosta de vestir aquela camisa, idolatrado pela torcida. Eu acho que não é sobre nada. Eu acho que ele está jogando num grande time do futebol brasileiro.
que acabou de ganhar mais um título mineiro. É ídolo de uma torcida imensa. Você queria o quê? Que ele jogasse na seleção brasileira agora? Né? É verdade. Ele correu o mundo. Ele jogou em Portugal, jogou na China, jogou não sei onde, PPP, está aí sendo idolatrado, a torcida aplaude, ele acho que não pode nem sair na rua lá em Belo Horizonte. Eu não sei por essa desvalorização do Hulk, para o sujeito que está mais para o fim da carreira do que no meio da carreira. Né? Ele tem lenha para queimar ainda, mas com a idade que ele tem, não vai durar muito. Né? E o Renato é um caso muito que vem de longe, como diria Leonel Brizola, que é gaúcho. Não sei se era torcedor do Grêmio, ele não era muito ligado em futebol e tal. Que vem desde o tempo de jogador. E a gente não pode esquecer que essa veneração pelo Renato, lá pela torcida do Grêmio, vem de longe. Quando o Grêmio foi campeão do mundo. Ele jogando o fino da bola, como jogador. Não é? É um negócio, é mais ou menos como o Zico no Flamengo. Não estou comparando o Zico com o Renato em termos de futebol, pelo quê. A torcida do Flamengo, em relação ao Zico, isso é justo, é maravilhoso, é sensacional. O Mauro sabe muito melhor do que a gente isso. Quando é aniversário do Zico, é dia de Natal, né? As pessoas se cumprimentam, se comunicam e tal. A história do reduzindo lá no Grêmio, lá no Sul, é mais ou menos parecida. O Renato pode pintar. O problema do Zico, que o Zico, como técnico, ele não foi técnico do Flamengo, ele foi técnico do mundo afora, e não foi um técnico tão vitorioso assim. Né? Dirigiu a seleção do Japão, teve não sei onde, papai e tal. O Renato se plantou ali. Claro, andou pelo Brasil um pouco e tal, mas voltava sempre para o seu ninho, que é o Grêmio. Você queria o quê? Também o Renato na seleção brasileira? Eu acho que você está insinuando isso, querido. Segundo a pergunta leva o seguinte: eles mereciam um lugar ao sol melhor. Pô, não tem mais lugar ao sol do que esse que o Renato tem lá no Sul. Tem até estátua. Tem estátua. Não está de bom tamanho ele ser técnico, reverenciado, homenageado o tempo inteiro pela torcida do Grêmio? E toda vez que tem uma lista de melhores técnicos, o Renato aparece. Né? Então, eu acho que não. Eu acho que eles são queridos, são amados, são vitoriosos onde eles estão. Agora, não sei se o Hulk tivesse em outro time, jogando no Flamengo, por exemplo, jogando no Vasco, se tivesse o mesmo prestígio que tem jogando com a camisa, ou no lugar onde ele se deu bem. E o Renato já saiu de lá, foi para outro lugar, e você viu que não se deu tão bem assim, né? Mas lá não, lá é o canto dele, é o ninho dele.